tem encargos maiores e tem funções melhores, tem qualificação profissional melhor. Não sei o quanto que isso é válido, não, porque eu fico pensando, às vezes, como é que uma pessoa vive com 600, 700 reais? Que condições? Porque essa pessoa não tem direito a ir numa festa, não tem direito a ir num barzinho, a não ser que seja sozinho no mundo. Mas se tiver uma família, vai tomar um simples sorvete ali, R$ 2, mais dois do outro, mais dois do outro, R$ 6, já começa a fazer falta. E isso não é culpa do salário da prefeitura, isso é culpa de uma situação já crônica que o brasileiro realmente é muito mal pago, mesmo comparativamente à situação de dólar. O que são US$ 100? O que são US$ 100? Eu falei aqui há uns tempos atrás, minha filha foi morar no Canadá, trabalhou de garçonete e chegava a ganhar US$ 5.000 por mês de garçonete. Porque lá se recebia um salário decente, se recebia as gratificações decentemente. Aqui, às vezes, a gente vai num posto de gasolina, antigamente, a gente deixa R$ 1 de gorjeta para o frentista e já sai feliz da vida, porque vai ajudar em alguma coisinha lá dentro de casa. E nós, quando nós tratamos de um aumento público, mesmo que nós falemos assim sistematicamente que é dentro da realidade da administração, esse é um aumento que pode ser dado, nós não estamos pesando efetivamente a realidade de cada cidadão. Nós estamos pesando a realidade, e aí cabe uma crítica ao professor Reginaldo, de que o prefeito, mais uma vez, pensa nas preocupações e obrigações dele, e não pensa nas preocupações e obrigações do povo, do cidadão, que esperava um aumento que fosse um pouquinho mais compatível com a realidade, não só inflacionária, mas deflacionária, deficitária dele. A cada ano que passa, ele está ganhando menos comparativamente às obrigações e encargos. E a gente vê isso afetando um todo dentro da nossa sociedade, que cada vez mais se vê, em algumas circunstâncias de, entre aspas, luxo, mais esvaziada. Cada vez se vê menos gente em restaurantes, cada vez se vê menos gente em situações de diversão que impliquem em gasto. Por quê? Porque realmente a situação é preocupante, não só no sentido do que é o salário, mas no sentido de que as coisas hoje estão repassadas sempre ao consumidor, em termos de custo. Hoje se gasta embutido ali nas coisas, principalmente porque existe um banditismo famigerado nesse país, que até hoje não houve ninguém que chegasse e colocasse um freio naquilo, que são as instituições bancárias, que são aquelas instituições que vêm especulando por anos e anos e anos e anos, e que foi isso que arrebentou com a economia americana, que está esparramando para a economia europeia, asiática, que foi um processo de especulação. Tudo era especulado. O processo hipotecário, que foi o primeiro que deu a grande queda lá no sistema americano, foi exatamente porque as coisas eram tudo supervalorizadas. E, de repente, o cidadão teve que entregar a casa que ele tinha hipotecada, porque ele não dava conta de pagar, e o sistema bancário, que estava trabalhando em cima desse juro absurdo que ele repassava ao financiado, acabou por ter que arcar com todas essas casas de volta, e aí aconteceu o que aconteceu lá. Processos que vêm acontecendo, desde a maluquice desse cidadão Bush, que infelizmente foi eleito e reeleito por 8 anos lá nos Estados Unidos, com delírios malucos de invadir um país como se fosse defensor da legalidade, da moralidade, como se o país fosse a grande ameaça. Mas invadir a China, por exemplo, ele não tinha coragem de invadir. Mas lá já gastou mais de US$ 1 trilhão dentro dessa guerra maluca para proteger o quê? Para dizer que está protegendo o mundo do terrorismo, não protege nada, porque o principal agente terrorista hoje é o próprio Estados Unidos, que se acha no direito de invadir. Agora espera-se que o Obama comece a dar um processo de democratização verdadeiro, que o sistema de democracia americano faça o que eu mando. Aí está tudo democrático e eu ajudo, senão eu invado e destruo. Voltando ao nosso procedimento aqui do salário, eu, inclusive, senhor presidente, vou pedir a abstenção de voto, porque eu sou funcionário público municipal e votaria contra o projeto. Votaria contra, porque eu não concordo com esse aumento.
E não votaria contra porque eu não gosto desse aumento, porque eu sou um funcionário público que vai receber mais 6% de aumento. Não, porque eu sou um vereador, como os senhores, que defende o interesse do funcionário público e vê que um funcionário público está cada vez mais humilhado, não só dentro do salário, mas dentro dessa listagem aí que já começou a surgir e que eu falei aqui no tempo da disputa, da discussão da reforma administrativa, eu falei que ia servir muito de cabide de emprego para vereador derrotado. E teve um deles que foi tirar satisfação lá comigo, que disse que não gostaria de chegar às vias de fato comigo. Disse, viu, Capetinha? Levantando o dedo assim, não gostaria de chegar às vias de fato com o senhor. O que é isso? Era o que faltava para mim. Mas aguardem os senhores que vai ser isso que vai acontecer. Aí coloca 2.800 de um, 2.800 de outro. Tal. Não é muita coisa do ponto de vista isolado. Mas se juntar tudo e falar, para que tudo isso? Para que tanto assessor de gabinete, para que tanto diretor, não sei das quantas, e assim por diante, que poderia muito bem ser enxugado, porque esse é um processo explicitamente político. É para dar cargo para aqueles que disputaram a eleição, que deram apoio e sustentação ao Emanuel e que perderam a eleição. Então, e isso daí não é vício político de Emanuel, não. Isso já é crônico aqui em Barretos. Nós já sabemos disso há muito tempo, de muitas outras situações. Perdeu, e não é só também de Câmara Municipal, não. Isso também serve de Assembleia Legislativa, Câmara Federal. É um hábito horrendo estabelecido nesse país, que um candidato qualquer derrotado sempre vai encontrar um refúgio, sempre vai encontrar uma proteção política. Mal para todo mundo, porque a gente vê pessoas que não têm a menor qualificação exercendo determinada função, ou escolhido para aquela função. Mal, porque a gente vê que essas pessoas, que muitas vezes nem cumprem com nenhuma atividade, porque não têm competência, ou porque não existe a necessidade daquele cargo, recebendo aquilo que o trabalhador, aquele que realmente trabalha em sua camisa, não recebe. Não é só pelo fato de existirem, porque eu acho que todo prefeito, todo administrador público tem que ter a equipe dele. Mas eu tenho certeza que a maioria dessa equipe, entre aspas, técnica, não tem nada de técnico. Tanto que eu estou fazendo um requerimento aí, já pedindo a qualificação daqueles que virão a ser nomeados. Mas já cabe aqui um espaço negativo, porque dentro da própria exigência não se exige qualificação elevada no ser colegial completo, por exemplo. Isso é muito pouco dentro de um mercado tão competitivo como o nosso, dentro de uma administração, espera-se, né, tão progressista como a gente deveria ter. E, no entanto, ainda vamos ter alguns nomeados que são meramente apoio, ou foram apoio político, e não são qualificação técnica, não são assessoria necessária para a função. E, com isso, nós, mais uma vez, ofendemos aqueles que realmente trabalham duro e ganham mirrados 500, 600, 700 reais. E veja bem, senhores, para um salário de R$1.000, que está muito acima do que é a média de salário do funcionário público municipal, o aumento será de R$ 61,10. É muito pouco, comparado a uma inflação tida como de 6,1, 5,9. Mentira! E quem faz compra aqui em supermercado sabe que essa inflação oscila. Se você tiver uma necessidade, de repente, a cebola chegou a custar R$ 5,80 o quilo, e de repente ela baixa para 19 centavos. Mas como é que eu vou estocar cebola para que não chegue aos R$ 5,90 na época que eu for comprar? Então, a inflação ela é flutuante dependendo daquilo que a gente vai consumir. Que chega uma época que desaparece tudo das prateleiras, porque numa época entre safra, ou se aparece caro. Eu, como disse, eu vou votar contra o projeto. Eu não concordo com 6,1 e acho que nenhuma empresa que pretende progredir deva restringir o salário dela. Ela deveria pagar melhor para ter a execução da função de uma forma melhor. E as empresas no mundo que adotam esse sistema
de pagar bem têm uma rentabilidade, uma produtividade muitíssimo melhor. Aquelas que pagam mal têm um procedimento ruim, e a gente vê muitas vezes funcionários públicos atendendo mal por causa da angústia deles, que eles não conseguem separar da angústia existencial da necessidade de um atendimento adequado. Então, senhor presidente, encerrando, como eu disse, eu gostaria de pedir isenção de votação em razão de ser funcionário público. Eu não sou obrigado a votar, não, eu sei disso. Mas eu gostaria de pedir, eu não gostaria de votar, principalmente porque eu vou votar contra. Vossa Excelência não está impedido, né? Não estou. De acordo com o artigo 203 do regimento. Fica à vontade. Com a palavra o vereador capitão Carlos. Já tinha pedido. Senhor presidente, vereadores aqui presentes, colegas de trabalho, munícipes presentes que nos honram, munícipes que estão nos acompanhando pela internet, funcionários e imprensa que está aqui dando cobertura dessa Casa de Leis. Eu gostaria, senhor presidente, de dizer algumas considerações que eu acho importante. Primeiro, eu reconheço também que 6%, 6,11%, é pouco de aumento salarial. Mas não vou repetir tudo que foi dito aqui, mesmo porque torna-se desnecessário, mas concordo plenamente, em grau, gênero e como o doutor Reginaldo mesmo disse. Nós estamos num contexto mundial, nós estamos passando por uma crise muito séria. Eu tive hoje em outro município, e algumas pessoas me disseram, acabei de perder o emprego, redução de funcionários devido à crise. Aqui, pelo menos, os funcionários estão mantidos. Agora, eu queria aproveitar e convidar todos os colegas edis para que a mesma energia que estiveram queimando aqui hoje para criticar, para dizer que o aumento foi pouco, isso, aquilo, que no orçamento desse ano, que vai ser votado para o ano de 2010, que nós usamos também essa mesma energia para negociar e colocar um valor maior no orçamento para que o prefeito tenha condições de dar um aumento melhor o ano que vem. Porque, pelo que eu saiba, esse aumento que foi colocado neste ano foi votado no orçamento do ano passado. Então, da mesma forma que nós estamos queimando energia e jogando a culpa tudo do prefeito municipal, que nós possamos estar juntos antes de votar o orçamento desse ano, para que o ano que vem eu possa estar aqui nessa tribuna e dizendo assim, puxa vida, depois de muitos anos conseguimos dar um aumento real muito acima da inflação. Portanto, senhores, realmente nós sabemos que o aumento é pouco, mas foi aquilo que foi possível. E o mais importante, as pessoas continuam com o seu emprego, continuam com o seu trabalho, pouco ou não, mas tem muita gente que está em situação muito mais difícil. Portanto, vou estar tomando a frente para quando for ter a próxima aprovação do próximo orçamento, de convidar todos os colegas para que nós possamos estar melhorando esse quadro para o ano que vem. É só, presidente. Continua em discussão, com a palavra o vereador Euripim. Quantos minutos? 3. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, em nome do meu amigo Lambari, quero cumprimentar a todos, nosso grande rei Momo do Carnaval barretense, e dizer, senhor presidente, diante desse assunto tão polêmico, tão interessante, que também sou funcionário público federal, tenho até o desprazer de falar e dizer que não tem um aumento já há um bom tempo, mas vivo uma realidade no meu dia a dia, atendendo pessoas desempregadas constantemente e passando uma realidade do momento que nós estamos atravessando com essa crise econômica.
Mas nós estamos aqui, professor Reginaldo, como foi explicado por Vossa Excelência, por todos os meus colegas que antecederam, que a crise econômica abalou mundialmente, que realmente as coisas tomaram uma posição não tão esperada, mas o funcionário público esperava, nesse momento, que nós pudéssemos trazer aqui soluções que pudessem dar realmente um incentivo à classe, dar uma injeção de ânimo para a classe, para que ela pudesse fazer o trabalho brilhante, como já vem fazendo. O senhor sabe muito bem que, como secretário que o foi, brilhantemente, da Secretaria da Educação, conviveu com eles, e eles têm uma expectativa muito grande em relação a nós, agente político, vereadores, com o intuito de poder cuidar da classe como ela realmente deveria ser cuidada. Nós sabemos que administradores anteriores também apenas repassavam as inflações, não foi dado nada além do normal, daquilo realmente que o funcionário mereça. Mas sabemos também que qualquer reajuste, seja ele qual for, como vai ser esse, corrigindo dando o índice da inflação, não vai refletir, como foi falado aqui, em nada para aquele que se ganha pouco. Talvez aquele que se ganha um salário razoável possa até ter um ganho razoável. Mas o funcionário, aquele pequeno, aquele realmente do salário baixo, ele realmente vai ficar sempre esquecido cada vez mais. O que nós teríamos que fazer, nós, vereadores, junto ao prefeito, tentar realmente elevar o índice, levar realmente o salário base da categoria, com o intuito de poder dar uma sustentabilidade melhor para aqueles que ganham pouco. Isso sim, porque eu, quando realmente tenho, dentro do meu trabalho, que olho o olerite de um trabalhador da empresa privada e vejo realmente o seu ganho real, aquilo me entristece, em saber que aquela pessoa, mesmo naquele momento difícil, consegue, com aquele mísero salário, pagar seu aluguel, pagar suas contas e ainda viver. Isso deixa a gente muito entristecido, preocupado com a realidade do nosso país. Mas nós sabemos aqui, nessa início de gestão, primeira vez nós estamos discutindo um reajuste de salário, tivemos a infelicidade de sessões anteriores poder discutir um projeto polêmico com a mudança da data do pagamento dos funcionários públicos, que causou um desgaste muito grande em relação ao funcionário público municipal. Nós entendemos que essa classe de funcionário público municipal não pode ser tão afetada como tem sido ultimamente. E nós precisamos realmente fazer alguma coisa por eles, porque eles e nós que estamos aqui defendemos uma classe de pessoas, de eleitores, de representantes que os colocaram aqui dentro também. Nós temos que buscar uma solução, seja ela qual for. Nós não podemos aqui jogar a crise econômica como um problema que vai existir, que existe mundialmente falando. Nós sabemos disso, mas nós também não podemos deixar que, se hoje a administração passada foi um sucesso, graças aos funcionários, que também cooperaram e vêm cooperando para que toda a administração chegou onde chegou. E nós sabemos que essa continuidade só poderá seguir se essa injeção de ânimo, essa confiabilidade for dada constantemente ao funcionário público municipal, principalmente. Porque eu também sou funcionário público e sei, se de repente eu ganho mal, eu ganho bem, eu não posso descontar naquele que me procura diariamente a realidade que eu estou vivendo naquele momento. Mas eu sempre tenho confiança e acredito que o bem que eu estou fazendo para aquele que eu convivo diariamente, que é a minha função, virá com as recompensas do meu trabalho realizado. Eu tenho certeza de que nós amadureceremos mais ainda essa ideia. Se no andar da carruagem as coisas caminhar bem, se as coisas melhorarem no sentido de arrecadação e outras coisas mais, a gente voltará a conversar, sim, com o prefeito, a pedir para que ele possa realmente olhar com carinho o funcionário público municipal, porque hoje eu vejo um funcionário público municipal, Miltinho,
que ele, infelizmente, por uma questão médica, tem que se ausentar do serviço e, de repente, ele vai pensar 2 vezes: será que eu me afasto ou não me afasto? Porque hoje o sistema de cálculos da Previdência, do Estatuto do Funcionário Público Municipal, ele achata tanto o salário do funcionário público que ele, às vezes, ele pensa: é melhor trabalhar doente do que ter que me afastar e ganhar um salário abaixo da realidade. E isso nós temos aqui na casa casos, e temos aí vários casos de funcionários que tanto nos procuram, questionando também com relação a esse detalhe. Mas, na verdade, senhor presidente, eu acho muito legal, eu vi aqui o pronunciamento dos meus colegas, fiquei analisando friamente a potencialidade de cada um, no sentido de que nós possamos e podemos crescer muito em relação a isso, em relação a mudanças que nós podemos fazer para melhorar as condições dos nossos funcionários públicos municipais. Porque, quando se discute dissídio coletivo, nós sabemos que a cláusula mais importante que o funcionário espera é a cláusula econômica. Se dá aquilo, toma lá, o funcionário vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, ótimo, que bom, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, tá. E a cláusula econômica, como é que fica? É tanto. Aí já não caiu no agrado do funcionário público, ou da questão que está sendo discutida, o resto já não serve mais nada. E isso eu já presenciei, já negociações de ambas as partes, e eu sei como que funciona. Então, a cláusula econômica é muito importante. Por isso, sair daqui, dizer que vai ser pago a infração, para eles que estão lá fora, os funcionários públicos, não foi mérito nenhum, foi apenas uma obrigação. Talvez eles esperavam um pouco mais. Talvez outras soluções. Não sairemos daqui realmente com aquilo que já era esperado. O presidente do sindicato convocou, dessa vez ele convocou, né, uma assembleia, ouviu os servidores, tal. Da outra vez, quando se discutiu a mudança da data base, da data de pagamento, ele não convocou os funcionários para ouvi-los e jogou a bomba tudo na nossa mão. E a gente ficou aí perante os funcionários, sendo mal visto com relação à mudança da data, sem saber, doutor Otávio, que quem realmente aceitou aquela data tão discutida naquele momento foi o próprio presidente, junto com o prefeito, numa mesa de negociação. Aí eu não posso fazer mais nada. Se ele representa uma classe, ele tem que representar a altura, como o doutor Francisco falou. E o mesmo eu digo com relação a esse reajuste. Se não houve sucesso com relação a se conseguir alguma coisa a mais, porque realmente as coisas não caminharam, nós sabemos que a gente tem que acatar a decisão tomada por assembleia, tomada por decisões junto ao prefeito, da qual eu não participei de nenhuma reunião, mas agora nós temos que realmente votar nesse projeto. O que cabe a nós é analisarmos friamente cada um, o posicionamento de cada um em relação ao funcionário público municipal e começar a pensar em soluções que possam ajudar a classe que já está tão judiada. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Presente projeto de lei. Antes de partir para a votação, eu solicito ao primeiro secretário a verificação de presença. Vereador André Luiz Ezeque, Aparecido Donizete Alves Cipriano, Caio Monteiro de Barros, Carlos Antônio Alves da Silva, Carlos Henrique dos Santos, Francisco de Paula Silva, Guilherme Henrique de Ávila, José Francisco Abrão Miziara, Leandro Aparecido da Silva Anastácio, Luiz Humberto de Campos Sarte, Milton Ferreira Neves, Munir Jorge Dyer, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia. Presente. Reginaldo da Silva. Presente. Videlson Paixão Leite Júnior. Não havendo oradores, está em votação o projeto de lei. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
O vereador Miltim solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Ela é regimental. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. A presidência solicita a suspensão dos trabalhos para uma reunião entre os vereadores, entre os 17 vereadores. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Com tempo aprovado por unanimidade, com tempo de 15 minutos. O assunto relacionado é com relação a alguns projetos que estão com os pareceres, para que podemos colocar em pauta na noite de hoje. Atenção, senhores vereadores. Anê, dá um toque no pessoal. Você tem maioria aqui para aprovar, ué. Você leu? Não. Será que alguém me xingando? Legal, visibilidade. Quem mandou o menino? É meu irmão. Ô, Juninho, chama o pessoal para aprovar. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos seus vereadores. A presença dos seus vereadores. Reginaldo. Solicito a verificação de presença do primeiro. Vereador André Luiz Rezec. Aparecido Donizete Alves Cipriano. Caio Monteiro de Barros. Carlos Antônio Alves da Silva. Carlos Henrique dos Santos. Francisco de Paula Silva. Guilherme Henrique de Ávila. José Francisco Abrão Miziara. Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Luiz Humberto de Campos Sarte. Milton Ferreira Neves. Munir Jorge Dyer. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Presente. Reginaldo da Silva. Presente. Videlson Paixão Leite Júnior. A presidência, nas tratativas que está tendo com os vereadores, solicita mais 10 minutos para as comissões darem um parecer com relação a 2 projetos importantes dentro da casa. São mais 10 minutos. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. De presença dos senhores vereadores. Vereador André Luiz Rezec. Aparecido Donizete Alves Cipriano. Caio Monteiro de Barros. Carlos Antônio Alves da Silva. Carlos Henrique dos Santos. Francisco de Paula Silva. Guilherme Henrique de Ávila. José Francisco Abrão Miziara. Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Luiz Humberto de Campos Sarte. Milton Ferreira Neves. Munir Jorge Dyer.
Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Presente. Reginaldo da Silva. Presente. Videlson Paixão Leite Júnior. Atenção, senhores vereadores. Eu vou colocar em votação a inclusão de 2 projetos de lei que estavam em tramitação pela Casa, que é o projeto de lei 15/2009, referente, autoriza o Poder Executivo a reabrir por decreto saldo remanescente de crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual para o exercício 2009, no valor de R$ 453.787,40, para fins que especifica. E também o projeto 24/2009, autor prefeito municipal. O assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio, bem como a contratar, por prazo determinado, em caráter emergencial, servidores para prestar serviços atinentes às atividades de inspeção sanitária de produtos de origem animal, atendendo à necessidade temporária de excepcional interesse do município. Está em votação a inclusão dos projetos de leis que acabei de mencionar na ordem do dia de hoje. O projeto 15/2009 e 24/2009. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inclusão dos projetos na pauta de hoje. Passaremos à discussão do projeto 15/2009, onde autoriza o Poder Executivo a reabrir por crédito o saldo remanescente de crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual para o exercício 2009, no valor de R$ 453.787,40. Já está 15. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação o projeto de lei 15/2009. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto de lei 15/2009. O vereador Dr. Leandro solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final do presente projeto de lei. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei 15/2009. O outro projeto, 24/2009, como eu havia falado, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio, bem como a contratar, por prazo determinado em caráter emergencial, servidores para prestar serviços atinentes às atividades de inspeção sanitária de produtos de origem animal, atendendo a necessidade temporária de excepcional interesse do município. Discussão também, né?
As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Kiko Bezerra solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação o projeto de lei 24/2009. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o presente projeto de lei. O vereador Carlão do Basquete solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 24/2009. Os dois projetos que estavam fora da pauta foram aprovados e a gente tem compromisso do líder do prefeito para que evite uma situação dessa, para que possa, nas próximas sessões, todos estarem analisando com mais calma os projetos. Justificativo de voto, vereador Juninho Leite. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos honram, toda a imprensa, eu quero aqui, em nome do prefeito, como líder do prefeito, agradecer a todos os vereadores que compreenderam a necessidade de passar esses dois projetos hoje, projetos importantes para a nossa cidade. Nós compreendemos que não é da satisfação da casa que esses projetos cheguem de maneira tão urgente, precisando ser aprovado de maneira emergencial. Nós fazemos um compromisso aqui com os senhores vereadores de estar conversando com a administração, com o senhor prefeito, para que isso não volte a ocorrer desta forma que aconteceu hoje. Mas vem aqui meu muito obrigado a todos os vereadores que compreenderam e nos ajudaram para que esses dois projetos fossem aprovados na noite de hoje. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores. Passaremos à discussão única de requerimentos e indicações. Quero aqui... Eu quero demonstrar minha alegria de estar presente hoje aqui o nosso amigo Ceará, a esposa Beth, é a primeira vez que vem numa sessão da Câmara Municipal. Muito obrigado pela presença. O vereador Dr. Munir solicita o englobamento da matéria, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O primeiro secretário procederá à leitura do número das proposituras. Os vereadores que desejarem destaque, os façam no presente momento. Até peço um pouquinho mais de pausa para que a gente possa estar analisando cada destaque. Requerimentos. Número 231/2009. 232. 233. 234. Destaque. 235. Destaque. 236. Destaque. 237. Destaque. 238. 239. Destaque. 240. Destaque. 241. 242. Senhor presidente, eu queria pedir vista do 242 ao 46, que são do Carlão do Basquete. Caio, primeiro pede-se o destaque.
E quero relembrá-los que o acordo feito é de não se pedir vista, e sim, depois, tendo a autoria do requerimento, reapresentá-lo num espaço de 3 meses. Mas, primeiramente, pode pedir o destaque para depois se manifestar. Presidente. Destaque. 242, destaque, né, Carlão? 42 e 43, destaque. 243, destaque. 244. Destaque. 245. Destaque. 246. Destaque. 247. 248. 249. 250. Idem. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. Destaque. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. Destaque. Relação de indicações. 45/2009. Destaque. 46. Destaque. 47. 48. 49. 50. Destaque. 51. Destaque. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. E 66. Destaque. É só, senhor presidente. Estão em discussão os requerimentos e indicações do vereador Cipriano.
Bom, senhor presidente, vamos lá que o tempo urge. O requerimento 234, nós estamos solicitando informar se o programa habitacional para favorecer os funcionários da Secretaria de Segurança Pública vai ser reativado. Há cerca de 7, 8 anos atrás, que foi a última vez que o governo estadual fez um projeto voltado para os policiais militares e policiais civis para aquisição de residências. Então, a gente espera, através do CDHU, todo mundo recebeu um livrinho aí que pode ser aberto dessa forma, para que possa atender a demanda. O outro, nós tivemos com o deputado e conseguimos uma emenda com o deputado para que possa construir um logradouro público no bairro São Francisco e Santa Cecília ali. Então, nós estamos solicitando ao prefeito informar a possibilidade de fazer isso e o terreno também. Nós já sabemos até o terreno que pode ser feito isso, então nós vamos fazer um trabalho em cima para que, a hora que esse dinheiro estiver disponível, já saibamos exatamente o que fazer com ele, no bairro Santa Cecília e no São Francisco. O 236 parece incrível, mas não é. Na gestão que eu fui vereador, um dos trabalhos que eu fiz junto com os funcionários da casa foi o ticket de refeição para os funcionários da casa. Naquela época, nós verificávamos o seguinte, que o funcionário da Câmara recebia R$ 34,00 de ticket de refeição por mês. E fizemos um trabalho para que esse valor fosse melhor, para que fosse trabalhado, até que foi uma briga muito grande, até com o setor jurídico da casa, que batia firme falando que era gasto com o pessoal. Nós conseguimos provar que não era gasto com o pessoal e aumentou o ticket do funcionário da Câmara, que hoje recebe um valor bom, que dá para... tem dignidade. E eu fiz isso pensando da seguinte forma: o valor da Câmara é R$ 34,00 e o funcionário público estadual recebe R$ 4,00 cada ticket, que dá um valor mais ou menos de R$ 88,00, R$ 90,00 por mês. O funcionário da Câmara está muito aquém e tal, e lutei por isso e consegui. Isso faz uns 6 anos. Hoje, 6 anos depois, o ticket do funcionário público estadual ainda é R$ 4,00. Eu sofri um acidente em 93 e aposentei em 98. Quando eu aposentei em 98, eu recebi um ticket de R$ 4,00 por dia. São 10 anos, quase 11 se passaram, o governo estadual está pagando R$ 4,00. Só em São Paulo, nas cidades grandes, só você pegar ali, né, aqueles restaurantes que o mosquito dança na maionese, né, que você vai comer um salgado e um refrigerante para poder... Porque com R$ 4,00 faz o quê? Infelizmente, e isso não é revisto. Então, estamos novamente solicitando isso. Outra coisa que nós verificamos também, que há 2 anos, a FEB oferecia, através de convênio com os policiais militares, um desconto de 30%, até o André não está presente, mas é da época do André, de 30% para policiais militares através de convênio e filhos de policiais militares que estudavam na FEB. Infelizmente, não sei de onde surgiu isso, o que aconteceu, que esse desconto caiu para 8%, 7%, 8%. Então, eu estou solicitando para a FEB explicar o porquê que aconteceu isso. O que foi que aconteceu, de repente, que dá somente esse desconto. Isso não faz com que a FEB tenha prejuízo. Fez com que, infelizmente, os policiais militares e filhos de policiais militares parassem de estudar na FEB. Muitos não estão tendo como pagar o valor. Por quê? Porque quando entraram há cerca de 3 anos, entraram com essa promessa de desconto de 30% e trabalharam em cima desse desconto. E, de repente, esse desconto diminui para 10%, o que acontece? Não cabe mais no orçamento dele. Infelizmente, depois de 2 anos de estudo, muitos estão abandonando. Né? Oi? O quê? Hoje, 10%. No máximo que se consegue. Esses 18% é de assiduidade. O vereador Capetinha está falando que ele paga com 18% de desconto. Não, esse desconto já é um desconto que todo mundo tem. Entendeu? A pontualidade, essa é a pontualidade, entendeu? Então é por isso. É por isso que cortou. Eu estou aguardando o que aconteceu, né? Que já tinha os 18% antigamente. Antigamente já tinha esses 18% de
assiduidade, né? Já tinha. Quando o problema é o seguinte: quando você assume um compromisso, e esse compromisso é de 5 anos, e, de repente, na metade desses 5 anos, esse compromisso muda, você estraçalha o orçamento financeiro de qualquer pessoa. Você faz um planejamento que vai pagar X. Chega no meio, não tem. Quando eles entraram, alguns vereadores falaram aqui em off, né? Foi por causa dos 18%. Esses 18% já existe faz muito tempo. Já existia esses 18% de desconto. Então, nós queremos saber o porquê que isso aconteceu. O outro requerimento, eu fui procurado por alguns munícipes. Um absurdo que a Telefônica está fazendo com alguns munícipes. Absurdo. Parece que até o Mazinho foi vítima disso. Que absurdo, um absurdo. Um absurdo. O que a Telefônica está fazendo? Ela muda o número do telefone do cidadão, que paga em dia, que está pagando certinho ali, mudou o número, não avisou o cidadão. O cidadão, de repente, pega o Mazinho, que o telefone dele toca 50 vezes por dia, jogador pedindo verba e não sei o quê. Então, pedindo para falar o nome dele no rádio, e parou, de repente, parou. E não foi o Mazinho que pediu isso para mim. Chama Páscoa, um amigo meu, que pediu para mim. E mostrou mais 2 ou 3 munícipes. Trocou o número do telefone, e, infelizmente, ele ficou sem receber ligação. Ele só conseguia ligar, ligou na telefone, eu só consigo ligar, não recebo ligação. Não, o seu número de telefone mudou. Foi reclamar na telefônica aqui em Barretos, não foi recebido. E foi maltratado, infelizmente. O cidadão foi maltratado. Concedo. Bem rapidinho. Deixa eu só... Feche. Muito obrigado pela parte. Só dizer, aqueles que realmente se sentirem prejudicados com a mudança automática do telefone, desde que o telefone realmente seja importante, é só valer dos meios judiciais, porque ninguém pode ter prejuízo de forma alguma. Evidentemente, o meu querido Mazinho, por exemplo, que tem o telefone dele, que às vezes não pode usar esse telefone, mas que realmente dá uma audiência em termos de esporte, faz aquele oba-oba normal que é feito, que às vezes até extrapola em termos de bem-querer. A gente sabe disso. Mas uma firma comercial, por exemplo, que tem o seu telefone mudado, imagina o prejuízo que não deve ter. Então, existe o judiciário para restabelecer isso, porque Telefônica, TIM, seja lá o que for, eles simplesmente foram criados para servir a população e não têm o direito de causar prejuízo a quem quer que seja. E vou dizer mais, eles, às vezes, estão fazendo um requerimento. Se não vier a resposta... Em 2001, quando eu entrei como vereador, eu percebi que no Ibitu não tinha telefone. Havia um telefone lá dentro, na frente do Ibitu, outro lá fora. Eu mandei 2 vezes requerimento pedindo que instalasse o telefone lá. Não instalou. O que eu fiz? Eu fiz um voto de repúdio à Telefônica pelos péssimos serviços prestados a Barretos. Em 2 meses tinha telefone para aquela área lá, Lagoinha, todo mundo. Puseram até uma torre. Então, às vezes, você tem que ficar meio... Entendeu? Então, às vezes, você tem que fazer dessa forma. Se não vir a resposta, pode ter certeza que vai voltar de forma diferente. Tá certo? Então, eu acho que é, no mínimo, respeito ao munícipe. Estamos solicitando também ao senhor prefeito, já conversamos com ele pessoalmente, a possibilidade, nós estamos trabalhando agora, todo mundo sabe, no Vila Rios, e ali fechou o campo, nós queremos que termine a obra e que instale ali uma escolinha de futebol para as crianças que moram no bairro, que não tem condição de ir para longe para disputar. Nós sabemos que o trabalho bem feito pelo capitão, feito lá com as crianças, mas muitos não têm aquele tempo de ir até lá e retornar. Então, a sessão de 2 profissionais de educação física para que fiquem ali trabalhando com aquelas crianças, pode estar ligado ao projeto Futuro Certo Vila Rios, e um trabalho que vai colher frutos no futuro. Nós já estamos fazendo o trabalho de plantio de gramas, nós mesmos, pessoalmente, ali, de arrumar o campo. Nós estamos fazendo isso. Já ficamos sabendo que, infelizmente, não dá para construir vestiários, essas coisas, porque ali trata-se de uma área ambiental, não pode ter construção nenhuma, e banheiro, essas coisas. Então, nós vamos tentar colocar uma escolinha ali, e eu tenho fé que a gente vai conseguir, com certeza a gente vai conseguir isso. E também, estamos oficiando ao seu prefeito também, solicitando a ampliação do CEMEI Afonso Câmara. Ali no bairro América, a demanda é muito grande. Alugou-se casa para isso, né, Juninho, para poder completar. Mas ali no Afonso Câmara tem terreno suficiente para poder aumentar. Então, é uma solicitação antiga nossa para aumentar o CEMEI do Afonso Câmara, porque vai atender. Ali talvez seja um dos bairros que mais tenha a demanda, uma das maiores demandas de Barretos, de crianças, é ali naquele local. Vocês são procurados tal qual eu sou, as pessoas pedindo vaga naquele local e não conseguem.
E lembrar o seguinte, vaga em creche não é direito do pai e da mãe que trabalha. Vaga em creche é direito da criança. A criança tem o direito, depois do ECA, quem dá direito é a criança, mesmo que a mãe não trabalhe. Só isso. Obrigado. Estão em discussão os requerimentos e as indicações do vereador Cipriano. Não havendo oradores, estão em votação os requerimentos 234/2009, 235/2009, 236/2009, 237/2009, 281/2009. As indicações 45/2009, 46/2009 e 66/2009. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade, requerimentos e indicações do vereador Cipriano. Tem mais aí? Estão em discussão os requerimentos do vereador Dr. Guilherme Henrique de Ávila, 239/2009, 240/2009, 263/2009, indicações 50/2009, 51/2009, pelo tempo de 10 minutos. Primeiramente, boa noite a todos, imprensa, público que nos honra com a sua presença. Eu fiz alguns requerimentos hoje, e o primeiro é o 239. Ele diz respeito à rua Felizmino Elias Salles, no bairro Nadir Quenan. É a rua que faz fundo ali da Igreja do Santana. Alguns munícipes me procuraram, e eu procuro sempre ter o cuidado de estar indo averiguar, passando no local, e realmente tem algumas fotos. É o 239, Carlos. Aí, pode ver a Igreja do Santana aos fundos, e a calçada, na verdade, não existe calçada, não tem calçamento, e para as pessoas transitarem ali fica bem difícil. Está um mato muito alto, ou um problema muito grande, gerando... Aí tem depósito de lixo, próximas fotos vai dar para ver que tem entulhos jogados, tudo isso aí na calçada, na via pública. Então, estou solicitando aí que a Prefeitura tome providências para sanar esse problema aí na rua Felizmino Elias Salles, que faz fundo com a Igreja do Santana. Outro requerimento foi até motivo de reportagem pela TV Barretos, que é na rua Alabastro, confluência com a 9 de Julho, e ali na calçada da CEMEI Humberto Minaré. Lá está formando uma poça d'água, requerimento 263, uma poça d'água que já tem lodo ali na rua, já que se juntou. As pessoas depositam lixo na calçada da creche, da CEMEI, ali da Humberto Minaré. Aí ainda tinham passado e retirado grande parte do entulho. Mas os moradores estão reclamando porque não tem calçamento também. Isso aí, quem vê ao fundo, é a CEMEI, Humberto Minaré. Bem na esquina da 9 de Julho, uma avenida de grande movimento, com essa avenida, com essa rua que é a Rua Alabastro. Nessa, se vocês puderem olhar com mais cuidado na água, já tem lodo, já é uma poça que fica muito tempo, um mau cheiro muito grande. Os moradores também pediram para que se tomasse providência, estão solicitando à Prefeitura para que se tome um cuidado aí, não deixe essas águas ficarem empoçando. A indicação número 50 é da rotatória, a rotatória conhecida como dos 150 anos, que ela fica ali em frente ao posto
Rio Dalva, é o início da avenida da Via das Comitivas, ali na entrada do Los Angeles, onde as pessoas fazem caminhada, transitam por ali, e ela não tem calçada, ela não tem calçamento. Então, as pessoas, aí nessa oportunidade, tinha até um mato um pouco alto, e pode reparar que... pode reparar que tem até um caminho onde as pessoas transitam em volta pela rotatória, e no meio dela. Então, solicitar que a prefeitura possa fazer o calçamento